Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente desta sexta-feira, dia que oramos forte em toda a igreja pela libertação das pessoas. E se você tem sido vítima de alguma obra maligna, eu vou insistir com você, fica ligado no programa, porque seja qual for o seu problema, Deus tem uma solução para você. E quando eu digo isso, eu não estou brincando. Não estou aqui enchendo linguiça, não. É verdade. Deus tem a vitória para você e Ele vai te dar a vitória se você crer. Por isso diz a Bíblia, se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver Deus operar? Fica ligado com a gente. Quer ver Deus fazer milagre? Fica ligado nesse programa. Nós vamos conhecer hoje a história da Jéssica e você vai ver como Deus operou na vida dela. Você vai ver que, infelizmente, apesar dela estar na igreja, ela enfrentou problemas. Eu digo infelizmente porque, às vezes, alguém pensa assim, está na igreja, não enfrenta a luta, não enfrenta problemas. Enfrenta. E se você tem enfrentado, coloca uma coisa no teu coração, Deus vai passar contigo e vai te dar a vitória, no nome de Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para a gente já soltar a primeira parte da história da Jéssica, nós vamos conhecê-la, ver pelo que ela passou. E é claro, você está aqui no Palavra Urgente, ela venceu em Cristo Jesus. Vamos à primeira parte, eu volto logo depois. Eu tinha minhas filhas pequenas, eu não era evangélica na época, né? Aí eu tinha vício de cigarro, bebida, né? Eu casei em 85. E meu marido bebia, fumava e continuava, né? Até que em 93 eu conheci o missionário pela televisão. Foi a palavra de Deus, o jeito que ele pregava. Na outra semana eu procurei aqui em Jundiaí, não achava. Eu passava em frente à igreja e não achava a igreja. Depois eu achei. Eu entrei em 93 e em 94 eu me batizei. Eu fui para a igreja com 6 anos. Minha mãe se converteu. Me batizei em 97. E fui caminhando com Jesus. Aquele vício que eu comecei a partir dos 12, 13 anos, parei com 25, 26 anos. Então, aí o meu marido, em 2012, ele ficou doente, pegou pneumonia, aí ele ficou internado 10 dias, a gente foi conversando com ele, aí ele aceitou Jesus no hospital, foi até o irmão da igreja orar por ele lá na UTI. Aí ele, depois ele faleceu. Aí morreu o pai dela, a avó dela uma semana e depois o meu pai 2 meses depois. E a minha avó e meu avô já eram de Jesus, passaram para o Senhor. Eu não conseguia aceitar, né? Eu culpava Deus, aí eu parei de ir para a igreja, depois de um tempo, até que em 2017 eu comecei a ter as crises de ansiedade e depressão. E teve as tatuagens que eu fui fazer, a tatuagem para sentir dor. Viu aí? Infelizmente, por causa de uma perda, aliás, não uma, algumas perdas, uma atrás da outra, ela acabou desenvolvendo crises, depressão, ansiedade. O mal tenta entrar. É por isso que a pessoa tem que clamar a Deus, buscar a Deus. Não pode dar bobeira, não. Ah, pastor, mas tem muita gente enfrentando esse tipo de problema. Tem sim. É por isso que nós vamos agora assistir uma reportagem que a produção preparou e você vai ver que é um número enorme de pessoas que têm enfrentado esse tipo de situação. Mas é com Jesus que você vence, viu? Já põe isso no teu coração. Vamos soltar a reportagem que eu volto logo depois. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 4% da população mundial sofra de depressão. O jogador de futebol Michael revelou que no ano de 2020 sofreu com a enfermidade, chegando a ter pensamentos suicidas. De acordo com a OMS, a doença é 1,5 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Essa patologia pode provocar sequelas como ansiedade, insônia, falta de apetite, desmotivação e problemas de memória. Assistiu aí comigo? Você viu quantas pessoas, infelizmente, estão sendo vítima desta praga? Eu digo praga porque isso destrói mesmo. Leva as pessoas a um desespero. Infelizmente, talvez você esteja assim. Eu não sei se você está enfrentando algo desse tipo, e alguns até ficam em choque e dizem, mas eu vou na igreja, eu busco a Deus, como é que eu estou passando por isso? Deixa eu te explicar um negócio. O mal,
ele ataca qualquer um, seja você de Deus ou não. Por isso a Bíblia diz para você estar firme é no esconderijo do Altíssimo. Aí você vai conseguir ter paz, ter descanso. Mas se não está, bota uma coisa no teu coração, acredita em Deus, busca Ele, entra nesse esconderijo. Você vai ver Deus mudar a tua situação, sim, em o nome de Jesus. Mas sem aqui já entrar na mensagem, que daqui a pouco, se der bobeira, eu já estou dando a mensagem. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar um especialista para falar com a gente melhor sobre este assunto. E você vai entender o quanto isso afeta as pessoas e como as pessoas podem procurar ajuda e, é claro, principalmente ajuda espiritual. Mas vamos falar com o especialista. Por favor, doutor. A depressão é esse transtorno do humor, né, que a gente vê assim, a pessoa perdendo prazer pelas coisas que antes ela tinha prazer, né? Uma tristeza persistente. Não são episódios tristes, né, assim, no dia, que pode acontecer da gente receber uma notícia e a gente naquele momento ficar triste, mas depois surge a alegria, a raiva, né? A gente vê uma coisa persistente, né? A pessoa tá triste ali durante pelo menos umas 2 semanas, né? Não sai daquilo, tá com dificuldade, né? Não quer mais fazer, perde o prazer, né? Tem alterações ali fisiológicas, né? Na questão do apetite, do sono, e também cognitivamente ela tá pensando que ela é culpada das coisas, que ela é inútil, né? Tem pensamentos muito negativos em relação a si, em relação às pessoas, né? Fica mais isolada. Então, geralmente, é uma pessoa que está com essas características. Ela começa leve e ela vai evoluindo por isso, né? A pessoa, não, isso não é nada, essa tristeza não é nada que eu estou sentindo. Eu parei de fazer as coisas que eu gosto, mas tudo bem, isso daí é normal, isso é uma fase. Né? E quando a gente vê, a pessoa acaba parando no consultório com uma depressão mais grave, porque ela vai evoluindo, a pessoa vai realmente ali por conta dessa tristeza, né? Ela vai se isolando, ela vai negando, recusando ali ofertas, né, das pessoas convidando para festas, né, para estar em comunhão, fazendo alguma coisa. E o que acontece é que essa depressão, ela vai ali, né, deixando de fazer as coisas e ela vai ficando cada vez mais grave. Quando você vê a pessoa, ela tá sem tomar banho, ela tá comendo demais ou comendo de menos, noite sem dormir ou dormindo demais, né? A gente vê ali a pessoa bem debilitada. Então, por isso que ela precisa estar buscando ajuda o quanto antes, que realmente é bem incapacitante. A pessoa fica ali, né, sem saída, sem saber o que fazer. Acha que às vezes é normal, ou então acha que não tem jeito, pensamento de morte, pensamento de que não vai funcionar, né? E o psicólogo ele vai estar ali auxiliando essa pessoa, tá saindo desse estado tão terrível, né, que acontece ali na depressão. Viu aí? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para a gente já assistir a segunda parte da história. E você vai ver como é que a coisa começa a mudar. Porque ela vai buscar a Deus. Olha, se você não buscou ainda, comece a buscar a Deus, que Ele tem solução para você também. Vamos fazer o seguinte? Pode soltar a segunda parte da história, porque daqui a pouco eu quero trazer uma palavra de fé para você. Tomava remédio para depressão, para ansiedade. Um médico me diagnosticou com síndrome de borderline. É uma síndrome de transtorno de personalidade. Ele falava que isso acontecia depois de um trauma muito grande. O pior foi o dia que eu estava na igreja, minha outra filha falou que ela tinha se cortado os pulsos. Só que eu me assustei na hora, então eu saí correndo daqui de dentro de casa, assustada. Fui chamar minha irmã. O culpado não era Deus, né? Era um demônio que estava na vida dela, né? Desse jeito ninguém é feliz, né? E eu pedia para Deus a cura dela, a libertação dela. Direto a chefe dela pedia para buscar ela lá, que ela estava passando mal. Um dia eu levei ela para o hospital, fui lá buscar ela, levei ela para o hospital na cadeira de roda. Ela trabalhava como coordenadora de recepção. Aí chegou uma época que eu tive de pedir para a chefe dela mandar ela embora. Eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de tomar banho, de comer, de sair, não tinha vontade de ver ninguém. Até que em maio de 2022, o missionário avisou que vinha para cá, para que Jundiaí, ele ia fazer 3 cultos, né? Eu acordei de manhã e falei, eu vou porque eu vou ser curada. Viu aí? A coisa era pior do que ela imaginava.
a ansiedade, a depressão, e ainda descobre outra enfermidade. Mas ela ouviu um convite. Ela recebeu o convite para ir até a igreja. Você está recebendo hoje, durante toda a programação, um convite para vir, para buscar. Ela foi, Deus operou como pode operar na sua vida. Inclusive, olha só o que está escrito aqui, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Ele diz assim, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão ou correrão no seu ventre, vai passar a ter vida. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, não é como o pastor diz, como fulano, como Beltrano disse, é como diz as Escrituras. E é essa pergunta que eu faço para você. Você crê em Deus como diz as Escrituras? Você crê no Evangelho como diz as Escrituras? Porque a Escritura Sagrada diz que Jesus cura, liberta, transforma, que para Ele não há impossível. Você crê? Se você crê como diz a Escritura, tem solução para você, tem vitória para você. E Ele vai te dar vitória agora. É só você acreditar. Eu vou pedir para soltar a última parte da história e eu quero voltar fazendo uma oração por você. Hein? Presta atenção nessa última parte do testemunho, você vai ver como Deus fez um milagre. Eu volto orando já já, em nome de Jesus. Aí o missionário orou e saiu pastora Thaís. Ô espírito da doença, você está amarrado, você está acorrentado e você vai sair agora e vai sair e sai em nome de Jesus. Aí nisso a pastora Thaís já estava pedindo quem tinha sido curada no culto lá. Jéssica, o que aconteceu, Jéssica? Eu estava com muita dor de cabeça e o coração acelerado. E sumiu agora. Sumiu. Graças a Deus, Jesus visitou a senhora, amém? Glória a Deus. Aí eu comecei a buscar a Deus e eu já entendia que não era mais maldade de Deus ter levado meu pai. Pedi muito perdão para Deus. Minha filha mudou totalmente, né? Aí ela começou já a ir todo domingo para a igreja. Voltei a orar, a ler a Bíblia. As dores pararam, parei de tomar medicação. Tá trabalhando em serviço pesado de marceneira com meu genro. Foi um aprendizado, né? Pra gente buscar mais a Deus, pra gente confiar 100% em Deus. Era tanta vontade que eu tinha de sumir, de acabar com tudo, que eu realmente nasci de novo. Viu aí? Ela foi. O missionário orou e ela recebeu a vitória. Eu quero orar por você também agora. Eu já até estou com o meu copo com água na mão. Já pegou o seu? Então vamos falar com Deus agora, porque eu tenho certeza que Ele tem a vitória para você. Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu invoco o Teu poder sobre a vida de todos que participam desta programação. Tem gente aflita, tem gente, ó Deus, até desesperada, mas que hoje, ouvindo a Tua palavra, está crendo como diz as Escrituras, que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor é Deus que pode todas as coisas, que para o Senhor não há impossível. Por isso, eu invoco o Teu poder e digo a todo mal agora, vá embora, saia desta vida em nome de Jesus. Nesta água, Pai, coloca a Tua unção, a Tua virtude, porque quando essa pessoa beber da água, ela receba a cura, a libertação, a vitória completa, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Beba comigo da água. Glória a Deus. Amigos, eu vou já aproveitar esse minuto final para insistir com você. O missionário fez o convite, ela foi até a reunião. Eu estou lhe fazendo um convite agora. Hoje mesmo, 7, 9, 15 ou 19 horas. Principalmente às 7 da manhã, que é a reunião do jejum. Eu quero orar por você nesse santuário que você está conhecendo agora. Nesse lugar onde certamente Deus vai operar na sua vida. Rua Barreiros é o endereço.
1195 é o número. Rua Barreiros, 1195, aqui no coração de Olaria. Eu estou esperando você. Venha, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida, vai te abençoar poderosamente em o nome de Cristo Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou do testemunho da nossa amiga? Viu como Deus opera milagres? Você vai ficar só para você ou vai também abençoar outras pessoas? Eu tenho certeza que você vai abençoar outros. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho você vai lá no YouTube e põe @palavra urgente e você vai achar o programa, inclusive o programa de hoje. Copia o link, cola no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp do trabalho, dos colegas de trabalho e manda para todo mundo. Eu tenho certeza que serão abençoados também em o nome de Jesus. Bem, o programa está chegando ao final. Eu quero me despedir desejando a todos um final de semana abençoado. Lembrando que estaremos de volta amanhã em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Fiquem na paz, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Não errei quando escrevi sua trajetória. Eu acredito na sua história. Não é o fim da linha pra você. Por mais que esteja só cacos espalhados pelo chão, seus cacos estão em minha proteção. Eu sou o artista da reconstrução. Calma, filho, nada é por acaso. Sou oleiro e entendo de cacos. Rachaduras vão além de uma fragilidade. Mostram alguém forte que venceu dificuldades. Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos, filha, estão em minha proteção. Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando. Pode estar ferido, mas eu estou sarando. Filho meu, não vou te abandonar. Eu acredito quando ninguém quer acreditar. Calma, filho, nada é por acaso. Sou oleiro e entendo de cacos. Rachaduras vão além de uma fragilidade. Mostram alguém forte que venceu dificuldades. Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender. Feridas são experiências pra você crescer. Não desista não, suas lágrimas não são em vão. Seus cacos, filho, estão em minha proteção. Pode estar quebrado, mas eu estou cuidando. Pode estar ferido, mas eu estou sarando. Filho meu, não vou te abandonar. Eu acredito quando ninguém quer acreditar. Pode inimigo te olhar caído, ferido, sem forças pra ficar de pé. Queira somar as suas derrotas, falando que agora